Eu estou fazendo o papel, nesse momento, também do professor Manolo, que está, como eu acabei de dizer, está em Barcelona, né? Usufruindo de um descanso com familiares, e pediu que eu, então, fizesse o papel dele também. Portanto, eu quero abrir formalmente este evento, iniciando agradecendo já pela gentileza a todos que nos prestigiam, em especial aí com destaque ao nosso prezado amigo Marcel Solimeu, que está hoje nos prestigiando aqui, o Dutra, nosso vice-presidente, o professor José Carlos de Souza Filho, e muitos outros ilustres que sempre nos prestigiam com suas presenças, né? Como foi anunciado, nós temos hoje um tema muito importante, faz uma tangência bastante forte com a nossa área econômica, que é a parte tributária, dentro do Momento OEB, que é essa parceria, fruto de uma parceria entre a Ordem dos Economistas e a FIA, com o grupo, com o núcleo Procede, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, que eu tenho o prazer e a honra de coordenar na FIA, e na condição de vice-presidente da Ordem dos Economistas, tenho então o prazer também de abrir formalmente este evento. Nós teremos hoje a professora doutora Valéria Zotelli, quem agradeço desde logo de coração pela gentileza da sua presença conosco. A professora Valéria Zotelli é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela PUC, com especialização em Direito Tributário também pela PUC, Direito Empresarial pelo Mackenzie, Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitária, sócia fundadora da banca Farroco Abreu Guarnieri Zotelli Advogados Associados, em cuja banca ela é responsável pela área tributária e de consultoria de tributos indiretos. Professora dos cursos de MBA, pós-graduação Lato Sensu, das melhores escolas de escola de negócio do Brasil, obviamente incluindo a FIA, né? Especialmente no Núcleo Procede, que temos a honra de ter a professora Valéria Zotelli. Não vou dizer quantas décadas, né, professora? Senão Há fica... muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo temos a honra de tê-la conosco, professora, e neste momento a professora nos brindará com esse tema de hoje, que é consequência da reforma tributária. E aí, um subtítulo: O que não está sendo discutido? Professora, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, em nome da diretoria da Ordem dos Economistas, em nome da FIA, queremos lhe agradecer e passo-lhe o microfone com os nossos agradecimentos. Tá, muito obrigada, professor Almir. Gostaria de agradecer ao senhor, ao professor Manolo, que está desfrutando de merecidíssimas férias em Barcelona. Com certeza está melhor do que nós que estamos aqui para falar desse tema. Queria cumprimentar as pessoas que estão aqui ao vivo e comigo. Reconheço vários professores queridos com os quais convivo na FIA. E queria muito agradecer a presença de todo mundo e vim aqui conversar com vocês sobre reforma tributária, que há décadas eu me formei em 1991 e lá já se falava de reforma tributária e desde então passamos todos os governos falando sobre isso, todos mesmo. E a reforma tributária que nós estamos vivenciando agora, ela é fruto de anos de estudos e de tentativas e de algo que as pessoas não sabiam se sairia ou não. Então, a reforma tributária ela não é fruto de um governo, de um congresso, ela é fruto de toda uma sequência de atos que foram praticados. Eu trabalho com direito tributário, sou sócia de um escritório na área tributária, e agora a gente pode dizer que a reforma tributária chegou, e agora, mais do que nunca, é hora de pensar o futuro. Então, eu vou, ao longo dessa hora, apresentar para vocês um pouco de as questões práticas, o que eu tinha, o que eu vou ter com relação à tributação. Mas o professor Almir, antes de começar aqui essa apresentação, falou: o importante é que eles saiam daqui com algo concreto, alguma coisa que tenha sido
captada. E eu falei para ele que vão ser preocupações, dúvidas, né? E aí o professor Almir usou o termo estado Procura de comer a cada alerta. 3 horas. Oi? E aí, acho que a intenção dessa aula não, dessa troca de informações, né? E vai ser apresentar alguns pontos que eu não tenho ouvido falar, são poucas pessoas que estão falando sobre isso, e que são as preocupações que as empresas terão que ter, aos gastos que terão que ser realizados para que se implemente a reforma tributária, essas alterações tributárias dentro das empresas. Apesar de não estar aqui na apresentação, eu quero só retomar, eu não sei quantos advogados nós temos aqui, imagino que tem muito economista que também fez direito, e que quando a gente fala em direito tributário, a gente fala de duas grandes obrigações, que a gente chama de obrigação principal. E o que é obrigação principal? É a obrigação de pagar o tributo, né? Nós pagamos a nossa declaração de imposto de renda, seja por carnê-leão, seja retido na fonte. Mas o que mais pesa para as empresas são as obrigações acessórias. E o que são as obrigações acessórias? São as informações que nós temos que prestar para o fisco daquilo que nós arrecadamos. Então, é tudo muito fácil para o fisco, né? Porque o Congresso Nacional coloca a lei, ou o Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, né? Cada um na sua competência, União, Estados e municípios colocam a lei, cabe ao contribuinte calcular o tributo, recolher o tributo e prestar informações para o fisco. E essas informações é uma informação para cada tributo. E a quantidade de obrigações acessórias que os contribuintes têm que prestar é uma enormidade. E o que se gasta hoje em dia com software, com mão de obra qualificada, é uma enormidade. E aí, nós vamos, ao tratar sobre reforma tributária, falar desta questão da obrigação principal e da obrigação tributária, e da obrigação acessória, a principal e acessória. E quais são essas preocupações, esse estado de alerta que eu sugiro que vocês estejam e que vocês estejam atentos para ajudar na tomada de decisões que deverá ocorrer ao longo da próxima década para as pessoas jurídicas. E isso pode, inclusive, implicar mudança estratégica, de mudança de local de instalação e de reestruturação das estruturas das empresas. O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe para vocês, de uma maneira muito simples mesmo, quais são os tributos que incidem sobre a atividade das pessoas jurídicas. E veja que aqui eu não estou falando do INSS, que incide sobre a remuneração paga para os empregados. Eu estou falando aqui da tributação incidente sobre a atividade social desenvolvida por uma pessoa jurídica. Então, nós temos aqui a tributação sobre a renda, né? O que seria a renda aqui? Nada mais é do que o encontro de tudo que entra na pessoa jurídica, menos, em grossíssimas linhas, as despesas dedutíveis que ela realiza. O que sobra desse encontro entre entradas e as suas despesas dedutíveis é a nossa renda, né? E que a gente, em sala de aula, quando fala em não juridiquês, é o que eu carinhosamente chamo de o que sobra. Daí nós temos o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tributos que são irmãos gêmeos. Poderia ser cobrado um só. Mas por que eu tenho dois? Porque o imposto não tem destinação específica, vai para o caixa da União,
para a União fazer o que tem que ser feito de acordo com o orçamento dela. E a contribuição social sobre o lucro líquido tem destinação específica, que é a Seguridade Social. Depois a gente passa para a tributação do que eu estou chamando aqui de receita e faturamento, que eu tributo só o que entra, eu não me preocupo com as despesas. E aí, sobre essa receita, sobre a denominação receita e o faturamento, eu pago duas contribuições, o PIS e a COFINS, que são tributos idênticos, e o que muda é a alíquota de cada um. E por que eu tenho dois? Por conta da destinação de cada uma dessas contribuições. O COFINS também para a Seguridade Social e o PIS, dentre outras, ele financia o salário, o seguro-desemprego. E aí, a grande confusão que nós temos é o que eu estou chamando aqui de faturamento, mas é aquilo que eu tributo e que na prática é sobre a nota fiscal que eu emito e que eu pago o IPI, se o produto foi industrializado ou importado e vai ser revendido para a União. Eu pago o ICMS, que é o Imposto sobre a Venda de Mercadorias, que é para o Estado, e o ISS, que é o Imposto sobre a Prestação de Serviço para o município. Esse é o quadro. Aí você fala, nossa, quanto tributo sobre a atividade da empresa. Mas aí vem as complicações, que eu coloquei aqui nesse novo slide. Não basta eu pagar sobre imposto de renda, eu tenho que optar se eu vou recolher pelo lucro presumido, pelo lucro real, as empresas menores pelo simples. Eu não recolho só PIS e COFINS, a depender do meu regime de apuração do imposto de renda, a depender do NCM, da classificação fiscal do produto que eu vendo, eu vou recolher um PIS, que pode ser cumulativo ou não cumulativo. E daí não basta eu recolher ISS, IPI e ICMS. Eu tenho a não cumulatividade, eu posso ou não tomar crédito. Eu tenho, no caso de ICMS, 26 estados e o Distrito Federal, 27 legislações distintas, e em cada um deles um jeito de apurar o tributo, de emitir nota fiscal. Isso tudo é uma grande confusão. E o risco de errar é muito grande, né? Mas o principal disso tudo, para cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo aqui, tem uma obrigação tributária diferente a ser prestada pelo contribuinte. E tudo isso vai para um grande computador e as informações são todas cruzadas. É assim que o fisco nos pega quando cometemos equívocos, quando sonegamos, quando interpretamos incorretamente a legislação. Mais do que o custo do tributo, nós temos o custo Brasil, o trabalho que dá para administrar essa confusão toda. E vocês vejam aqui que sobre a mesma base, que eu estou chamando de receita faturamento, eu pago PIS, COFINS, que são contribuições para a União, o IPI para a União, o ICMS para o Estado, o ISS para o Estado e para os municípios. E cada um administrando essa cobrança sob uma legislação e sob uma realidade diferente. Aqui, em resumo, o que nós temos é isto daqui: os tributos federais, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, PIS e COFINS, o grande tributo estadual, que é o ICMS, e a base de arrecadação dos tributos dos municípios, que é o Imposto sobre Serviços. E aí vem a grande pergunta: a reforma tributária é necessária? Ela era necessária? É a solução de todos os problemas? E a minha resposta é: não há dúvida que a reforma tributária era necessária e é necessária. Por quê? Em 2 slides vocês enxergaram a diversidade de tributos e obrigações que as empresas têm. É tudo muito complicado, é tudo muito sofrido.
né? Afora o valor que se paga. E aí vem, é a solução de todos os problemas? E a minha resposta, mais rápida do que ser a reforma tributária necessária, não é a solução de todos os problemas, e nós enfrentaremos muitos a partir de agora, e é sobre isso que eu vou tratar com vocês, e deixando ao final para vocês poderem conversar entre nós e conversar comigo, tá? A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, e eu quero voltar nesse slide, a reforma tributária, ela não falará sobre renda. Nós teremos uma reforma tributária, estamos vivenciando sobre esta materialidade, a receita, COFINS e PIS e faturamento, né? E que foi chamado sobre reforma tributária sobre o consumo. É disso que nós estamos falando agora. A reforma tributária do imposto de renda virá. Valéria, a tributação dos dividendos virá. Vão mexer na contribuição ao INSS? Vão. Só que não dava para fazer tudo do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Isso tinha que ser fatiado, e essa fatia que foi agora, que é objeto dessa nossa reforma tributária, é a reforma tributária sobre o consumo. Então, queria explicar para vocês que o que aconteceu até este momento foi a alteração da Constituição. Nada mais além disso ocorreu até agora, tá? Por todos esses anos, nos últimos tempos, e mais, de uma maneira mais forte, final do governo pré-Bolsonaro, Bolsonaro e agora governo Lula, nós tivemos intensas discussões de dois projetos de emenda constitucional, que foram a PEC 110 e a PEC 45. E essas PECs foram exaustivamente discutidas até que esse projeto foi aprovada com milhões de emendas no final, com o pessoal cansado e pronto para sair para viajar, e todas aquelas piadas que vocês ouvem de que tinha parlamentar saindo para ir passear de barco para ver show de cantor famoso e tudo mais. E, no final das contas, saiu a emenda constitucional 132. É isso que nós temos hoje aprovado, uma emenda constitucional. E aí eu convido vocês, se quiserem ler essa balbúrdia, vocês irem até o site do Senado, ou então um site chamado Planalto, e colocar lá, Emenda Constitucional 132. E vocês vão ver que alguns artigos da Constituição foram alterados, mas em um número muito maior foram inseridos artigos no ato da disposição constitucional transitória. Porque, gente, a primeira coisa para ser colocado, você não muda um sistema tributário, você não muda tudo de um dia para a noite. Não dá para virar a chave e você falar, vou esquecer o passado e vou viver o futuro. Cada estado está acostumado a receber dinheiro todos os meses na sua conta. O município está acostumado a receber dinheiro em todas as contas. Isso vai acabar. Então, esse ato das disposições constitucionais transitórias, que está nessa emenda constitucional, esse ato é essencial para quê? Justamente para fazer essa transição. E aqui, o que nós vamos passar a ter? Nós teremos, e nós vamos ter isso no próximo slide, só para vocês olharem que já está aqui. Nós vamos ter o imposto sobre bens e consumo,
que é o IBS, e esse Imposto sobre Bens e Consumo, ele vem para substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Vamos recolher um tributo só para duas modalidades de entes. Como é que vai ser entregue esse dinheiro? É algo que está sendo estudado, está sendo tratado agora. E nós vamos ter a contribuição sobre bens e consumos, a CBS. Base de cálculo é a mesma. O que vai mudar? De novo, como eu falei com relação ao imposto e à contribuição. O IBS é o imposto, vai encher os caixas dos estados e dos municípios. E as contribuições vão para a União para continuar tratando das questões com as destinações específicas previstas lá na Constituição Federal. E ainda veio o imposto seletivo, que vocês já devem ter ouvido, que é o imposto do pecado, que estão falando por aí, e que vai incidir sobre atividades que causam mal à saúde ou ao meio ambiente. Basicamente, a ideia desta reforma, ela está ligada, ela visou a simplificação do sistema, a uniformização da tributação, porque acabei de falar para vocês, são 26 estados e o Distrito Federal. Cada um cobra ICMS de um jeito, são 5.570 municípios, você tem municípios cobrando o ISS de forma diferente, muito conflito de competência. A intenção é diminuir o contencioso, porque vocês sabem que tudo os contribuintes levam para o judiciário, e levam porque as normas são criadas de maneira aleatória e tem muito conflito de competência, mas principalmente essas duas questões: diminuição do conflito de competência, que é a briga entre os estados e os municípios, e tentar acabar com a guerra fiscal. E esses são os dois pontos que eu quero tratar com vocês. Se vocês bem se lembram, vocês são economistas, vocês sabem o quanto que as empresas migraram do eixo centro-sul para o norte, nordeste e centro-oeste, atrás de incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais, no primeiro momento, foram concedidos, primeiro momento não, por décadas, de maneira inconstitucional, sem o acordo dos demais estados, como a Constituição exige. E deu certo. As fábricas saíram do centro-sul, vamos chamar do sul e do sudeste, e foram, a Ford foi para a Bahia. Várias distribuidoras saíram de São Paulo e foram para Extrema, aqui do lado. Extrema está atolado de empresa, porque todo mundo quer fugir da tributação alta de São Paulo. As indústrias e as distribuidoras foram para o centro-oeste inteiro, para o norte e para o nordeste. Né? Tocantins virou um polo de importação da área de perfumaria, e assim foi para o país todo. Deu certo. As indústrias se deslocaram do eixo sul para os demais estados. Mas a que preço? A preço de incentivos que depois vieram a ser ratificados, mas que são inconstitucionais, e que o que nós passamos a ter é quem dá mais, né? E precisa acabar isso. Quantos investidores estrangeiros deixaram de vir para o Brasil pela insegurança legal, pela insegurança jurídica? Eu lembro de dois investidores, um da Espanha e outro era americano, que falou: eu vou para tal estado. E ele falou: a legislação está tudo bem? Eu falei: não, o incentivo é inconstitucional. Não, mas eu não quero pagar nada de errado. Sim, mas então, se você não quer pagar nada de errado, você tem que pagar a alíquota cheia. Não, mas se eu pagar a alíquota cheia, meu produto não tem concorrência. E daí você fala: então, ou você entra na regra do Estado, ou então você vai ter que colocar o preço cheio. E qual é a decisão?
não vou para um país como esse. Se aqui dentro, eu, fora meus sócios, a gente passou por isso, avaliem os investidores que, vendo essa balbúrdia, decidiram não vir para o Brasil. E é por isso que a gente precisou de uma reforma. E o que mais assustava os contribuintes? Eu trouxe aqui para vocês, depois acho que essa apresentação vai ser compartilhada, uma matéria do Valor Econômico de 30 de agosto agora, dizendo que o Supremo Tribunal Federal estava julgando se sobre uma operação de industrialização por encomenda incidiria IPI ou ISS. Porque hoje, a depender se você está participando da cadeia produtiva para fabricar um insumo, você paga IPI e ICMS. Mas se você está prestando um serviço para quem já é dono daquele maquinário, daquele insumo, você paga ISS. E o que acontece? Os três cobram. A União quer, sobretudo, o Estado quer, sobretudo, o município quer, sobretudo. E o contribuinte que se vire para recolher certo, e mais, ele vai recolher e não tem a certeza que recolheu da forma correta, porque os outros vão querer cobrar. E eles falam, Valéria, mas por que eles não se sentam para definir para quem que vai recolher? Para que eles iam se sentar? Se a União quer dinheiro, o Estado quer dinheiro e o município quer dinheiro. Aqui está a prova da necessidade da reforma tributária, acabar com esse conflito de competência. E aí que veio o IBS, então aqui vocês podem ver, o IBS vai substituir o ICMS e o ISS, o CBS vai substituir o PIS e a COFINS, e o IPI vai ser substituído sobre o imposto do pecado. Então, você passa a ter uma alíquota zero para todo o IPI que hoje se cobrava, exceto os produtos que têm similar sendo fabricado na Zona Franca de Manaus, e o imposto sobre o pecado, ou seja, cobrar um valor a mais das empresas que desenvolvem atividade ou que vendem produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Até aqui, o que eu estou dizendo para vocês é mostrando o porquê que precisava fazer a alteração do sistema tributário nacional, ainda que parcialmente. E o que nós temos hoje? Hoje, nós temos a Constituição Federal que foi alterada. E como é que vai ser a regulamentação da Constituição Federal? Por leis complementares, que serão aprovadas pelo Congresso Nacional. E essas leis complementares são essas duas que estou aqui mostrando para vocês. O projeto de lei complementar 68 e a 108. E aí que está a questão. Nessas leis complementares, estão entrando todos os pleitos feitos aos congressistas pelos vários ramos da economia. É aqui que estão entrando sumiu a palavra. Que estão entrando todos os pedidinhos que são feitos pelos congressistas Jabutis. para a sua base. Exatamente, obrigado, Jabutis, pelas suas bases. E aí, o que acontece? Foi aqui que o agro teve um super incentivo. Eu não estou dizendo que não tinha que ter. Tudo que eu vou falar aqui. A ampliação do que está dentro da cesta básica. Os próprios advogados vão ter uma tributação menos pesada. E aqui foram entrando categorias e categorias e categorias que vão ter benefícios que não vão ser tributados sobre esse valor todo. E o que isso acarreta?
Primeira coisa, eu trouxe essa matéria aqui, olha, que eu tirei do .gov.br. Isso aqui é uma informação do Ministério da Fazenda. A junção desses, vamos dizer, dos 4 tributos, ICMS, ISS, PIS e COFINS, se tudo o que estiver nessas emendas constitucionais, desculpa, nessas leis complementares, for mantido, as empresas pagarão 27,97% sobre a receita. 30% quase de tudo o que for recebido vai ser entregue para o governo. E se até aqui o Brasil não tinha e não tinha a maior carga tributária do planeta, e quem diz isso está equivocado, a gente pode ser campeão de não ter de volta o que é pago para o governo, mas nós não somos os campeões de maior pagamento, maior carga tributária do mundo. Nós passaremos a ter vamos dizer assim, a tributação do que na Europa se chama de IVA, né? Que é o valor agregado dos produtos, de 30%. Sim, a reforma tributária ela prevê créditos para o contribuinte, uma não cumulatividade. Você compensa o tributo que foi pago na operação anterior e você vai pagar sobre o que você está vendendo. Mas nós estamos falando de 28%. E as emendas querem colocar mais benefícios. E veja, quanto mais alguns setores são beneficiados, aqueles que não são têm a sua carga tributária aumentada. Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês, atenção a esses projetos de lei, e principalmente vocês que atuam para determinado setor. A hora de negociar, de ver se consegue, de alguma forma, convencer o Congresso de que sua atividade é importante e ter um benefício, é a hora. Mas saibamos, todo benefício que for dado numa ponta vai sobrar para as outras atividades que não terão benefício. E aí, o que eu queria contar para vocês para a provocação? O que não se está discutindo? Eu coloquei aqui de um jeito muito simples, para não dizer simplório, o que vai acontecer daqui para frente. 2024, 2025, nós vamos pagar tributo como pagamos já, essa balbúrdia toda. Em 2026, começam a ser cobrados a contribuição, a CBS e o IBS. E lembrando de novo, são tributos, é a mesma base de cálculo. O que vai mudar é a divisão para onde vai esse dinheiro. Eles começam a fazer uma alíquota teste. Daí, em 2027, acaba o PIS e a COFINS e começa de forma definitiva o CBS, a contribuição à CBS, que, por enquanto, está se falando desses quase 28%, de um percentual de 8,8% a 10%. Valéria, por que essa sua falta de precisão ao falar os números? Porque as leis complementares não foram ainda aprovadas. Está tudo sendo discutido no Congresso. E o problema, né? Discutido ao toque de caixa. Então, aí tem a questão. Daí o que acontece? O IBS, que substitui o ICMS e o ISS, eles vão estar em alíquota teste 27 e 28. E de 28 a 32, nós teremos 2 tributações. As empresas continuarão a ter que calcular ICMS
ISS do jeito que é hoje, e terão que começar a calcular e recolher o IBS de acordo com as novas regras. Tudo estará completa, vamos dizer, a transição estará completa em 2033. E aí, qual que é a provocação que eu quero fazer para vocês? Qual é o custo que as empresas vão ter para instalar em seus computadores novos softwares de cálculo de tributo? Hoje em dia, não tem empresa que não tenha software para fazer isso. Ou o contador da empresa externo tem, ou a empresa tem. Vocês vão ver o custo de um SAP e os seus, o SAP e os seus afins, para empresas grandes. Eu acompanho algumas indústrias. É uma fortuna o que se gasta para se adequar. E aqui você terá, enquanto a tributação que hoje é feita vai diminuindo, a do IBS vai subindo. Mas você tem, então, todos os anos ter que mexer nesse valor, mas manter dois cálculos com todas as complexidades. E aí você vai manter as obrigações acessórias anteriores e as novas. Vão duplicar as obrigações acessórias. Você vai ter que contratar gente, você vai ter que pagar cursos, especialização, você vai passar por uma fase de erros, que é óbvio, quando se muda algo muito complexo, você não consegue sair rodando naturalmente. Então, o custo Brasil, que tanto a gente busca, nós vamos ter uma majoração neste momento, antes de chegar a UFA, passou por tudo. E o que mais, né, antes de entrar com o próximo ponto, e que economicamente é o que mais me preocupa enquanto cidadã e não enquanto sócia do escritório de direito tributário. Quer dizer, não é só direito tributário, mas da área tributária. Você efetivamente terá essa dificuldade de fazer esses cálculos, esses custos todos de você estar preparado e a carga tributária não vai diminuir. A grande esperança de muita gente é que com essa reforma a carga tributária fosse diminuir. A carga tributária não vai diminuir. E ao que tudo indica, e aí os meus caros economistas que acompanham isso de uma maneira mais próxima, todos os estudos econômicos têm dito que para o setor de serviço e para outras tantas categorias, a carga tributária vai aumentar. Valéria, então o que vai diminuir? O custo Brasil. Esta complexidade. Então, você vai ter uma redução de gastos reflexa. Você vai ter uma simplificação do sistema, e aí talvez você vá atrair mais investidores estrangeiros que vão a conseguir ver uma coisa um pouquinho mais clara do que é hoje, tá? Mas, e indo para o último slide, para a gente abrir aqui, a minha maior preocupação é com o Pacto Federativo. O que vai acontecer com os estados que não óbvios, né? Aqueles que fugiam do Sul e Sudeste. A gente falou há pouco tempo que as empresas saíram aqui do Sul e do Sudeste, e eu estou falando aqui porque eu estou em São Paulo, para as demais regiões. E o que vai acontecer? Todos os incentivos que as empresas receberam dos estados para saírem dos seus próprios estados de origem vão acabar. Os estados não terão mais o poder de dar alguma coisa que o vizinho não deu. Acabará
a possibilidade de se fazer leilão de incentivos e que traziam uma insegurança jurídica medonha, e eu gosto dessa palavra medonha porque ela é trágica, mas levava para esses estados empresas, emprego, causava muito gasto, né? Porque você precisava de infraestrutura para comportar tudo isso. E o que vai acontecer? As empresas confiaram nesses estados e foram para esses estados. Seja aqui para Minas Gerais do lado, com uma distribuidora, seja abrindo indústrias em outros estados, por conta de incentivo fiscal. Obviamente, nessa reforma tributária, não podia se acabar com a segurança jurídica e se virar as costas para esses contribuintes. Então, está previsto na Constituição, principalmente lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que entre 2025 e 2032, todos os contribuintes que gozavam de benefícios fiscais atinentes ao ICMS serão ressarcidos por intermédio de um fundo financiado pela União, tá? Então, até 2032, os estados, as empresas receberão esses benefícios. 2033, as empresas não vão mais receber esses benefícios. Vai valer a pena eu ter uma distribuidora ou uma indústria no meio do sertão nordestino, como muitas empresas foram por conta de incentivos? Vai valer a pena você ter uma indústria ou um centro de distribuição no meio do centro-oeste, onde as estradas já melhoraram muito, mas não são tão boas ainda, estando o público consumidor fora daquela área? Vai valer a pena, pela logística, a minha fábrica está super longe do meu consumidor? E aí a provocação que eu quero fazer para vocês, não só pensando nas empresas, mas pensando no Brasil como um todo, e o olhar daqui para frente, e usando a palavra do professor Almir, é esse ficar em estado de alerta. Porque é óbvio que hoje em dia as usinas eólicas estão no Nordeste e talvez as empresas queiram ficar no Nordeste ou ir para o Nordeste por conta das usinas eólicas. E elas falam, ficarei aqui por isto. Que bom que seja isso. Mas e quem não depende da energia eólica? Será que não teremos uma volta desse grupo, desse cipoal de empresas para o Sul e para o Sudeste? Porque não se esqueçam, o maior público consumidor ainda está aqui. E se o restante melhorou, tem investimento, você vai para o Ceará, as indústrias do Ceará, é uma coisa inacreditável que virou o estado do Ceará, mas muito fruto das empresas locais, que são imensas, que são competentes. Será que não haverá um êxodo novamente para o Sul e para o Sudeste? E isso eu acho que tem tudo a ver com a atividade de vocês, que é olhar o futuro e fazer essa análise e o que pode acontecer com isso. Então, passando já uns minutinhos do que o professor Almir pediu que fosse essa fala, essa minha fala é para mantê-los em estado de alerta, tá? Precisávamos da reforma? Não há dúvida, mas a chave não será virada e antes dessa chave ser virada, nós vamos ter que gastar muito dinheiro, muita energia para algo que vai melhorar, mas nós vamos ter que gastar antes. Mas o que me preocupa realmente é como ficará o pacto federativo depois desta fase em que os contribuintes, talvez, e tomara não quererão mais ficar nos lugares não óbvios
não longe do seu consumidor e voltem para cá, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. São só ideias, são só reflexões que eu tenho feito. E quando o professor Almir perguntou, Valéria, sobre o que podemos falar? Eu falei sobre o que tem sido o meu sofrimento, a minha angústia com tudo isso. Então, recebam, vamos dizer, esses minutos de conversa como quase que um trocar de preocupações com vocês, tá bom? Professor Almir, muitíssimo obrigada, principalmente pela oportunidade de poder compartilhar, né, de quem está dentro da coisa, essas preocupações e que a gente acaba não vendo, tá? E eu fico aqui para conversar com vocês. Obrigada. Olha, nós Excelente, estamos com quase professora. 100 pessoas, professor Almir, que É isso alegria! aí. Aplaudamos a professora mesmo à distância. Muito importante. Obrigado, querida Obrigada, professora professor, Valéria. obrigada Muito a todos. obrigado. Excelente. Eu até começaria, eu pediria que descompartilhasse agora, por favor. Pois Assim, não. ótimo. A sua observação de que nós teremos uma redução do custo Brasil até me chamou a atenção e eu gostaria até de usar aqui o microfone para perguntar primeiro. Será que nós estamos tendo uma redução do custo Brasil ou tornando o custo Brasil mais explícito? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que no momento em que você vai ter um enxugar, você enxerga o quanto gastava, mas, professor Almir, eu acredito que vai simplificar. O senhor sabe que o amor da minha vida é o ICMS. O ICMS é para loucos. A partir do momento que vai acabar a loucura de você ter que ficar descobrindo como é que são 26 você está num estado, como é que você emite para os outros 26 estados ou Distrito Federal, isto vai trazer uma paz de espírito, ouso dizer, uma diminuição do risco de errar, haverá uma diminuição de autos em infração, mil outras dúvidas, assim, a gente precisaria de umas 3 palestras para falar de todos os outros problemas. Mas vai demorar muito, professor Almir. Vai todo mundo praguejar a reforma tributária, pelo menos até 2033, 2034. Vai praguejar, porque vai demorar. Eu não respondi, né? Vai falar isso é resposta de advogado, mas eu acredito nessa diminuição de custo Brasil, professor. Realmente Maravilha. acredito. Maravilha, Valéria, excelente. Olha, nós estamos aqui com vários comentários, vários elogios. Aqueles que quiserem perguntar, por favor, levante a mão, como está de costume aí na tela, não é? E nós, então, avançaremos. Já começaremos com o professor José Carlos de Souza Filho, nosso prezado colega, professor da FIA, amigo e da FEA. Por favor, professor, esteja à vontade. Bom dia, Professor professora. querido, boa Prazer em te tarde. encontrar, tudo bem? Bom, professora, eu, por razões óbvias, não por ser advogado, mas por trabalhar muito com formação de preços, tenho acompanhado com bastante atenção a reforma e, em que pese aí a gente ainda não ter leis complementares que falem de substituição tributária ou simples, eu tenho uma questão que para mim não está clara ainda. A gente sabe, né, por conhecer tributação fora do Brasil, que o IVA é cobrado preço mais imposto igual a preço final. Está claro aqui que a nossa cobrança será do mesmo jeito ou ainda vamos ter essa cobrança do preço bruto para o preço líquido, ou seja, aquele de dentro para fora, como acontece aqui no Brasil com ICMS, PIS e COFINS. Eu não consegui entender se isto vai mudar, porque nós mudamos o nome para IVA, mas eu não entendi se a cobrança vai ser igual ao valor adicionado como a gente conhece. Essa seria a minha pergunta. Isso É, está mais claro? tá. Isso está sendo discutido e está tendo várias mesas lá no Congresso. A forma como vai ser feita vai ser assim, sobre tudo o que você comprar, vai ter deixa eu dar um passo atrás, haverá uma não cumulatividade. Você recolherá sobre o valor, vou chamar de valor agregado, mas isso não está definido, mas ao que tudo indica,
E é desse jeito que o governo está trabalhando com uma inteligência tecnológica. Vai ser assim: de tudo que você comprar, automaticamente o sistema calculará créditos. De tudo que você vender, será calculada essa mesma alíquota, será abatido os seus créditos e a parcela que é do fisco vai direto para o fisco. Então, assim, eu estou vendendo para a empresa do professor Zé Carlos. O teu preço é 30. Você não vai receber 30. O valor que você pagaria sobre isso já vai para o fisco. O valor que eu pagaria já vai para o fisco. Você vai receber o líquido. Então, haverá o recolhimento sobre o valor agregado, porque o próprio sistema calculará o crédito, calculará o débito, fará esta compensação e o valor que você deve vai direto para o fisco. E esse valor que você deve vai ser calculado justamente sobre essa diferença, dessa confrontação. Isso tudo ainda é muito incipiente, está tendo discussões, porque tem aquela dúvida, mas como é que sabe o tamanho do meu crédito? Mas e se eu tiver mais crédito que débito? Você vai primeiro descontar de mim na venda para no mês seguinte eu abater, ou já vai fazer tudo junto? Isso tudo ainda é inteligência da informática, da tecnologia, mas não é o IVA normal sobre a diferença vai. Você vai poder tomar crédito. E veja, é o que estamos tratando, estamos estudando. Não há nada ainda definido, mas será dessa forma. Maravilha, maravilha. Tem Obrigado. obrigado, professor Zé Carlos. Eu pediria ao Fauzi, que fez várias considerações, depois tem a Magda Paz, se houver tempo, vamos até o Paulo Melo também, que tem várias considerações aqui também. Mas, em princípio, Fauzi, você poderia, por favor, querido? Claro. Parabéns, professora Valéria. É sempre muito bom ter novas informações sobre um tema tão importante. Eu acho que é mais um desejo, fica mais no campo dos sonhos. A minha primeira observação. Será que no período de transição haverá condições de se mudar a base de incidência dos tributos, sair do consumo e entrar mais na renda, como fazem economias avançadas? Não. Esses tributos serão calculados de base de cálculo receita. Isso está definido, então é sobre a receita que haverá a tributação. Será uma receita, porém com possibilidade de créditos também sobre a receita. Se você entender que isso será a renda, porque eu estou compensando os meus gastos, a resposta para você é sim, mas a base de cálculo, não há dúvida, é receita. É receita. Não vai ser. E a renda vai continuar sendo tributada normalmente e por hora, do jeito que está, e depois haverá uma reforma que basicamente vai mudar alíquotas ao que parece. Mas a renda vai ter um tratamento distinto e continuaremos a ter tributação de receita e de renda. Vão continuar havendo essa dualidade. Gratíssimo, muito obrigado. Imagina, Maravilha. obrigada pela pergunta. Nos 3 minutos que ainda temos para as 13 horas, aliás, eu quero aqui registrar a presença do nosso representante dos Estados Unidos, André Vaccaro. Grande professor, parabéns, estamos aí. Muito obrigado, um abraço a todos. Excelente. Eu queria passar a palavra para a Magda Paz. A Magda Paz também fez uma consideração aqui que seria importante ela expressar verbalmente. Magda, você quer fazê-lo? Magda está desconectada. Paulo Melo, você quer fazê-lo? Sim, obrigado pela oportunidade. Pois não, Paulo, esteja à vontade. Professora, muito obrigado por compartilhar com a gente seus estudos aí. Eu fiz vários comentários, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião num deles, tá? Só.
a melhora da transparência nesse sistema novo, tá? O que acontece hoje? Nas notas fiscais aparece lá, ó, você pagou 15% de tributos, mas ninguém sabe, na verdade, quanto está sendo pago, porque muita coisa se perde na cadeia produtiva, resíduos, esse tipo de coisa. E o cidadão, a hora que ele tiver pagando, o cidadão, o consumidor, a hora que ele estiver pagando a nota fiscal hoje, ele vai ver lá quanto ele está pagando. Isso vai fazer com que ele tenha uma capacidade de falar, puta, eu estou pagando tudo isso aqui de imposto para comprar esse negócio aqui, tá? Eu vi um comentário do professor Pegas, é um professor do Rio de Janeiro de contabilidade tributária, que ele fala o seguinte, olha, o consumidor, ao pagar o imposto, vai saber que ele é o contribuinte. E isso vai dar nele a sensação de ser cidadão. Isso pode mudar a postura das pessoas. Então, eu queria ouvir da senhora um pouquinho desse negócio de a melhora da transparência, o quanto isso Eu acho que melhora, porque hoje o PIS e COFINS não vai destacado na nota. PIS e COFINS é calculado dentro de casa sobre a receita. E agora a base de cálculo é única. E está escrito na lei complementar, assim, que preferencialmente, ou na medida do possível, há um termo assim, a informação sobre a tributação da venda deverá constar da nota fiscal, não com esses termos exatamente. Mas, à medida em que serão 4 tributos recolhidos sob uma única alíquota, vamos dizer assim, isso vai ficar muito mais claro se levarem a sério o que está escrito na lei complementar. Porque a pessoa vê o ICMS lá e acha que ICMS é tudo. ICMS é só um pedacinho da coisa. O PIS e a COFINS é muito mais pesado às vezes, né? Porque o ICMS você paga, mas você toma um crédito, né? E agora, como vai ser tudo automático, vai estar, espera-se, e por toda essa inteligência, destacado quanto que efetivamente vai. Então, a minha resposta é sim, a minha expectativa, e eu acredito nisso. Muito O que vai obrigado. ser muito bom, é muito bom. E mais do que tudo, e vou falar como advogada de empresa, principalmente de empresa de varejo. Os consumidores acham que quem está ganhando muito dinheiro é a pessoa jurídica. E ele não, o consumidor não enxerga que o grande sócio da empresa é o fisco. Então, poderia diminuir o lucro? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas hoje em dia, eu acho que é menos claro o quanto que se paga de tributo. As pessoas não têm esse alcance até para entender. Agora, eu acho que isso vai simplificar sim e vai ficar mais nítido. Eu acho que vai trazer muita coisa boa, muita dor de cabeça. E só uma piadinha, professor Almir, que não é piada, todo mundo falava que os advogados tributaristas perderiam os seus empregos. Vão perder, não. Eu, de qualquer forma, ainda vou pegar esse pedaço da transição, talvez não vá tanto à frente, mas vai ter muita confusão ainda por outras questões, e como é que divide? Quem é que divide? E só mais uma coisa, aproveitando, quem é que me fiscaliza? Se eu pago um IBS que vai para o Estado e para o município, quem é que vai fiscalizar se eu estou fazendo certo e errado? É o Estado ou o município? Contra quem eu vou me defender? Olha a confusão que isso vai dar. Adicionalmente, muito bom, professora. Professora, nós estamos às 13h02, nosso compromisso é 13 horas. Eu gostaria, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, eu gostaria de informar, lembrar as perguntas que porventura não tenham sido respondidas. Tem vários aqui que fizeram considerações e algumas perguntas também. O Paulo Orange também gostaria de perguntar, a Magda acabou voltando. Eu pediria que mandasse as perguntas para nosso pessoal de apoio e depois a professora responderá todas as perguntas que vocês eventualmente tiverem. Eu quero lembrar também que nós teremos no dia 4 de outubro, como temos feito e comunicado a todos que estão nesta base de informação, de comunicação, o nosso almoço no Terraço Itália,
E aí, como foi dito de passagem pela professora, sobre a questão tecnológica nos ajudando nesse processo todo, o tema do nosso almoço será algoritmos e sociedade, quer dizer, o poder do aprendizado de máquina, do machine learning, no mundo contemporâneo. Aqueles que puderem, estejam conosco na sexta-feira, dia 4/10, neste almoço no Terraço Itália. Professora Valéria, se você quiser ir, você será minha convidada para esse Muito obrigada, professor. nossa convidada. Pessoal, na realidade, esse evento é aquele evento que temos sempre, todos os meses. No mês que vem, já está confirmado, deveremos ter aí comunicação não violenta. É um tema super interessante no nosso mundo corporativo, nas nossas vidas pessoais também. E gostaria de contar com a presença de todos, que é uma honra para nós e sempre com contribuições importantes, como foi hoje com a professora Valéria, a quem novamente agradeço e peço a todos que deem a ela uma salva de palma à distância mesmo. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Muito obrigada. Um forte abraço a todos Obrigada. e até o mês que vem. Até o dia 4 de outubro no Terraço Itália, não é? Um abraço, queridos. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Boa Obrigado. tarde.